Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação de que Malcom discute a rescisão do seu contrato na Arábia Saudita. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, quem pode contratar o atacante brasileiro? Bora falar também sobre o Flamengo, com a reviravolta em relação à contratação de Mickey e Depou, jogador do Atlético de Madrid, na mira do rubro-negro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre novidades no Flamengo, tem duas relevantes. A primeira, a reviravolta em relação à contratação de Mickey Johnston. Esse é um atacante irlandês que pertence ao West Bromwich, time da segunda divisão do futebol inglês. O Flamengo, durante o fim de semana, havia acertado a compra com esse time, 37 milhões de reais. Havia, inclusive, acertado a chegada do Mickey. Ele desembarcaria no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Mas a repercussão entre torcedores e também conselheiros e diretores foi tão ruim que o presidente BAP está disposto a desfazer o acordo fechado por José Boto, diretor executivo de futebol. A alegação do Flamengo é de que o Mickey se machuca demais. Detalhe. A última lesão dele foi em março de 2022, ou seja, uma grande desculpa esfarrapada. Por trás dessa decisão tem uma pressão enorme de torcedores do Flamengo que entendem que o rubro-negro não pode contratar jogador de segunda divisão do futebol inglês. Seria a segunda contratação para lá de polêmica de José Boto, que já havia chegado e indicado a contratação do Juninho, atleta que veio do Azerbaijão e não conseguiu vestir a camisa rubro-negra como se imaginava. Se o negócio de fato for desfeito, a situação do José Boto vai ficar ainda mais delicada. Já havia contado para você sobre alguns desentendimentos do diretor executivo de futebol português com líderes do elenco, com estrelas do elenco rubro-negro. O Gerson saiu bem bravo com o José Boto, o Arrascaeta, outro que não gosta e não vai muito com a cara do José Boto. Há também relatos de que o Pedro não morre de amores pelo dirigente. Só para completar aí sim uma outra informação ainda mais bombástica, Rodrigo Depou, um dos principais jogadores da seleção argentina e atleta do Atlético de Madrid, está na mira do Flamengo. Pelo menos é o que garante o jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o rubro-negro. Segundo o Júlio, o Depou vê com bons olhos a transferência para o futebol brasileiro. Confesso que não consegui botar muita fé nessa história, até porque o Depou não é importante, ele é fundamental no esquema de jogo do Atlético de Madrid. Tem contrato por lá por mais uma temporada e ganha um salário próximo a 3 milhões de reais por mês. Mas também surgiram nos últimos dias informações da imprensa americana de que o Inter Miami tem a intenção de contratá-lo. O Depou está avaliado em 25 milhões de euros. Segundo o Júlio Miguel Neto, o negócio pode ser fechado por 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar o noticiário rubro-negro, as tratativas com o Carrascal fechadas entre Flamengo e jogador ainda não foram concluídas com o time dele, o Dinamo Moscou, que pede garantias bancárias. O Flamengo reluta com essa ideia porque aumentaria o custo da operação. Se o negócio com o Carrascal cair, o que não me parece fazer muito sentido, as negociações devem ser reabertas com o Barco, atleta argentino que pertence ao Spartak Moscou e é bem mais caro do que o Carrascal. Para falar sobre Malcom e a grande bomba das últimas horas, o atacante brasileiro, um dos grandes destaques do Al Hilal, pode ter seu contrato rescindido, apesar de ter mais 2 anos com o time saudita. Tudo porque o Malcom discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, e esse tipo de situação não é muito bem vista e analisada por dirigentes de clubes sauditas. Importante lembrar que o Malcom ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês e tem números impressionantes com a camisa do Al Hilal. O fato de poder estar livre nas próximas horas fez com que vários torcedores de clubes no Brasil se empolgassem. O Flamengo já havia demonstrado a intenção de contratar o Malcom algum tempo atrás. Já o Corinthians se baseia numa declaração recente do Malcom, dizendo que por ser filho do terrão e torcedor corintiano fanático, um dia voltará ao clube. Inclusive a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, se aproveitou dessa situação para fazer uma postagem fazendo referência a essa declaração do Malcom e perguntando se o torcedor corintiano aprovaria. Foi o suficiente para que muitos torcedores alvinegros entendessem que a Esportes da Sorte estaria disposta a ajudar com o pagamento dos salários. Conversei com um familiar do Malcom e ouvi que o atacante não pretende voltar ao Brasil por agora. A avaliação de que ele é muito novo e ainda tem lenha para queimar no exterior. É possível, inclusive, que surja uma proposta do rival do Al Hilal, do Al Nassr,
de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo para que ele se torne parceiro de ataque do CR7. Diante desse cenário, não estou otimista em relação à chance de o Malcom voltar, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, o Al Hilal, também de acordo com a imprensa saudita, discute outras dispensas e 2 brasileiros estariam como possíveis alvos. Lateral esquerdo Renan Lodge, que fez grande Copa do Mundo de Clubes, além do meio atacante Caio César, que costuma ser reserva. Até o Mitrovic, centroavante do Al Hilal, passou a correr risco por conta do excesso de contusões. E você, como é que tem acompanhado todas essas especulações? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Bora mudar de assunto para falar sobre o Flamengo. Michael pode ser o próximo a deixar o rubro-negro. Gerson já teve seu nome rescindido no boletim informativo diário da CBF, virou jogador do Zenit ao custo de 25 milhões de euros. E a negociação entre Flamengo e Aldoail pelo atacante Michael está bastante avançada. O Aldoail monitora a situação do Michael há pelo menos uma semana, há pelo menos um mês. Tratativas vinham acontecendo, mas o Flamengo pediu para que a conversa fosse finalizada depois da Copa do Mundo de Clubes. Com a eliminação para o Bayern de Munique, o Flamengo se sentiu mais confortável para retomar as conversas. O Michael, a grande verdade é que não conseguiu entregar aquilo que se imaginava. R$1,5 milhão por mês de salário. E alguém que tem entregue bem pouco. Na atual temporada, por exemplo, 24 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Na Copa do Mundo de Clubes nem entrou no jogo contra o Bayern de Munique e diante do Chelsea esteve em campo apenas no último minuto de jogo. Diante disso, o próprio Michael estaria disposto a sair do Flamengo e a tendência é que esse acordo seja fechado muito em breve. Só para completar sobre o Fla, mais uma notícia importante: Vitor Hugo é novo jogador do Famalicão de Portugal e vai em definitivo. O Flamengo não recebe absolutamente nada com esse negócio, fica apenas com 50% do valor de uma venda futura. E aqui vem uma observação importante. O Vitor Hugo, 2 temporadas atrás, teve uma proposta do Wolverhampton de 20 milhões de euros. Esse valor equivalia à época a 107 milhões de reais e o Flamengo entendeu por bem ficar com o Vitor Hugo. O tempo passou, ele deixou de ser aproveitado dentro do clube, passou a ser emprestado, esteve recentemente no Göztepe da Turquia e sai do Fla sem render qualquer centavo. Vamos lá. De sexta para hoje, muita coisa aconteceu. O Flamengo, eu vou resumir, tá? Porque eu sei que a gente precisa falar rápido. Eu vou resumir. O Flamengo encaminhou a contratação desse jogador no sábado. Um jogador irlandês, Mickey Johnston. Eu ia chamá-lo de MJ para facilitar a vida do torcedor rubro-negro. Tava tudo certo, encaminhado, passagem comprada, ele ia chegar ao Rio de Janeiro amanhã, terça-feira, para poder se apresentar e assinar o contrato válido por 4 anos. O Flamengo ia pagar 35 milhões de reais por esse jogador. Beleza, reais, tudo certo. Né? Exatamente. Ontem eu fui dormir por volta de 9h30 da noite. Cedo, né? Ele Dorme cedo, Leandro. Eu consegui dormir cedo. Quando eu acordo hoje, o jogador não está mais contratado. O Flamengo desistiu da contratação. E aí eu vou trazer o que eu tenho de informação. Sim. Eu nem preciso mostrar print, né? Não, Vamos lá. Não precisa não. A informação que eu tenho é o seguinte: o departamento médico analisou os exames do jogador enviados pelo clube dele ao Flamengo. E o departamento médico sugeriu, tá? A palavra é sugeriu, não foi contra, apenas sugeriu que o jogador não fosse contratado pelo histórico de lesões, operação no joelho, problema na costela, e eles entenderam que esse jogador poderia entregar por ano 1.800 minutos. O que na concepção do BAP, presidente do Flamengo, foi o BAP que mandou parar com tudo, não contratar mais o jogador. Na concepção do BAP, em reunião com o departamento médico, esse jogador, para compor elenco, seria um custo muito alto e ele não iria entregar o que o Flamengo hoje deseja. O José Boto, que era o responsável pela contratação, foi pego de surpresa. Ele queria a contratação, não gostou da contratação não ser feita mais, até porque ele já tinha encaminhado tudo, já estava tudo encaminhado. Então, o Flamengo desistiu da contratação desse jogador após o BAP, presidente do clube, vetar a chegada desse atleta, e isso que aconteceu. O jogador que estava com passagem comprada não vem mais ao Rio de Janeiro. E quando cancela, André, a milha conta ou não conta? Não, cancela a milha também, Pedrosa. Mas aceita a água, tá? Agora, se você me perguntar o que eu acho, a repercussão negativa talvez tenha pesado na decisão do presidente. Você acha que foi mais do que uma lesãozinha, uns minutinhos? Isso seria leviano da minha parte, mas eu acho que a repercussão negativa também ajudou. Pesou, né? Não é legal, talvez se não tivesse, ele poderia pensar, vamos arriscar, uma coisa assim, né? E seria, de fato, um risco muito alto. A pergunta que eu faço é, igual esse jogador que estava na 2ª divisão da Inglaterra, não tem na categoria de base do Flamengo? Tem 50 não no tem Brasil. na Série A do futebol brasileiro? no Brasil. Não tem na Série B do futebol brasileiro?
Isso aí, então, nação rubro-negra, aí essa possibilidade de Depou jogar com a camisa do Mengão e também o Malcom, jogador do Al Hilal, que deve ter seu contrato rescindido, pode chegar aí ao Mengão, seria uma boa opção, principalmente aí o Flamengo após desistir do Mickey Johnston, né, jogador irlandês que não será mais contratado pelo Flamengo. Jogador que estava com tudo acertado já para chegar no Rio de Janeiro e assinar com o Mengão, não será mais contratado. Quero que você deixe aí sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo no canal Flamengo News, trazendo sempre as notícias do Mengão para você.